Qual é o teu nome? Este é o título da mensagem e nós vamos aqui nos apoiar no que aconteceu com o cego de Jericó, que clamou a Jesus e lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: "O que queres que te faça?" E ele disse: "Que eu veja." E também vamos nos apoiar aqui na passagem do jovem rico que procurou. A passagem do cego de Jericó está em Marcos, capítulo 10, versos 47 a 52. E a passagem do jovem rico está em Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao 22. O jovem rico procurou a Jesus, perguntou o que ele devia fazer para ser salvo. Jesus lhe falou dos mandamentos e ele disse: "Tudo isso tenho feito." E Jesus disse: "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me." E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nestes dois textos, nós queremos nos apoiar para trazer esta mensagem. Qual é o teu nome? Qual é a tua missão? Qual é o teu encargo na Terra? Vivemos num tempo em que as pessoas primam e se esforçam por se esconderem no meio da multidão. Elas se esforçam para serem normais, para serem da média e para serem politicamente corretos ou psicologicamente corretos no seu meio. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, em que conversamos e que de vez em quando chegamos a determinados embates, e essa pessoa olha para mim e me pergunta: "Mas qual é o seu nome?" E eu respondo a ela: "O meu nome é Josué." E ela, em contrapõe, ela diz o seguinte: "O meu nome é Caleb." Estou fazendo aqui vamos dizer assim, trocando os nomes, né? Veja que vivemos um tempo em que as pessoas não se esforçam por assumirem o seu lugar no universo, por assumirem a sua missão, o seu encargo. As pessoas, na grande maioria, elas procuram ser camaleões. Elas procuram passar em branco sem serem notadas, procuram se esconder no meio da média. Veja que vivemos num tempo em que podemos observar nas mídias que existe uma forma das pessoas se manifestarem com um simples sinal de gostei ou não gostei. Mas se observarmos as inúmeras visualizações sobre aquele tema, aquele assunto, nós vamos ver que as pessoas não se manifestam, né? Pouquíssimas se manifestam a favor ou contra, porque as pessoas não querem aparecer. As pessoas não querem ser notadas, as pessoas não querem que as outras pessoas saibam que elas viram, ou que elas gostaram, ou que elas desgostaram. Elas não querem se manifestar, elas preferem o anonimato. Esta é uma tendência extremamente perigosa, porque anula a identidade das pessoas, faz com que as pessoas fiquem escondidas no meio da multidão, no meio da média, faz com que as pessoas não sejam notadas e, ao não serem notadas, elas não serão criticadas, elas não serão confrontadas, então elas preferem fugir, se esconder e não se manifestarem. O voto, por exemplo, em tempos de democracia é secreto. É um direito das pessoas de não se manifestarem ou de não abrirem o seu voto. Então, há uma espécie de conspiração, na verdade, para que as pessoas se escondam, para que as pessoas não sejam únicas, não sejam singulares e não tenham suas identidades manifestas, porque a onda é: te esconde, fique na média, não apareça. Olha que se você aparecer, você vai ser criticado, criticada, você vai sofrer. O que, na verdade, está ocorrendo é uma tendência à irresponsabilidade e à omissão do indivíduo perante o mundo que o cerca. O que está por detrás disso é um egoísmo exacerbado, exagerado, em que as pessoas querem viver a sua própria vida, independente da opinião de quem quer que seja, que o cerque, que conviva no seu meio. A pessoa constrói o seu próprio mundo individual, a sua própria bolha, o seu universo, e ninguém tem nada a ver com isto. Essa é a base deste modo de vida na omissão.
escondidos, né, anônimos. O que as pessoas estão se esquecendo e não estão levando em conta é de que cada ser humano é único, e de que cada ministério é único, e de que cada missão de que fomos incumbidos no ventre das nossas mães é única, e é para nós. Mas as pessoas têm declinado dos seus encargos, têm declinado das suas chamadas e têm preferido ficarem à beira do caminho sem se posicionarem. Elas têm preferido fazerem como o jovem rico, que, convidado por Jesus para segui-lo, ele era muito apegado às suas riquezas, então ele foi embora muito triste. Ele deu as costas para Jesus. É o único registro que eu encontro na Bíblia de alguém que foi convidado para seguir a Jesus e recusou, não quis seguir a Jesus. Eu acredito que o jovem rico tinha uma chamada para ser um discípulo de Jesus, porque ele obedecia toda a lei da palavra, e Jesus disse a ele: te falta ainda fazer uma coisa. Vende tudo que tens e segue-me. Ou seja, na verdade, eu creio que Jesus diz para ele: abandona essa identidade que construíram sobre a tua vida, que as pessoas construíram sobre a tua vida, e assume a tua verdadeira identidade, assume a tua verdadeira missão, assume a tua verdadeira chamada e segue-me. Jesus sabia que ele tinha no seu coração essa chamada, por isso ele estava insatisfeito. Por isso ele perguntou a Jesus o que deveria fazer para ser salvo. Jesus lhe disse. E ele então disse que tudo que tinha feito, tinha seguido os mandamentos. Ele se esforçava por atingir um alvo na sua vida. Mas quando lhe foram abertos os olhos, para que ele assumisse a sua verdadeira chamada, o seu verdadeiro encargo, ele recuou. Ele temeu, ele optou por continuar sendo aquilo que as pessoas viam nele, aquilo que as pessoas construíram sobre ele, aquela identidade de jovem rico. Ele não quis assumir o seu verdadeiro papel. Por exemplo, o jovem rico, esse exemplo serve para muitos que não querem assumir o seu verdadeiro papel na terra, o seu verdadeiro encargo, a sua verdadeira chamada, porque custa caro obedecer. Cumprir com a nossa verdadeira chamada tem um custo. E esse custo é assumirmos o nosso lugar diante de Deus e diante dos homens. Então as pessoas preferem ficar como camaleões, na média, escondidas no meio da multidão. As pessoas não querem ser notadas, as pessoas não querem ser questionadas, as pessoas não querem ser criticadas, as pessoas não querem criar nenhum embate. Mas veja o que Jesus nos ensina. Veja bem, ele disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Eu vim para gerar dissensão. Em uma casa estarão divididos 2 contra 3 e 3 contra 2. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 12, versos 51 e 52. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Ele pergunta. Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Um outro grande equívoco daqueles que creem em Deus, que olham para Deus, é de que Jesus veio para salvar o mundo. Mas ele também nos deixa muito claro, ele não veio salvar o mundo, ele veio buscar um povo escolhido, especial e de boas obras. Veja o que está registrado em Tito, capítulo 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então veja que o alvo da vinda de Jesus é buscar aqueles que fazem a diferença, aqueles que assumem o seu lugar ao sol diante de Deus e diante dos homens. De sorte que todos estes que estão na massa, essa imensa maioria que se esconde no meio da multidão, essa imensa maioria politicamente correta, psicologicamente correta, que fica na média, que fica no anonimato, estão todos equivocados. Estão todos grandemente equivocados. A timidez e o medo embotou as suas naturezas de se libertarem tipo de uma capa que colocaram sobre elas, assim como com Bartimeu.
elas foram impedidas por esta capa de manifestarem as suas verdadeiras identidades. Isso é muito triste. Olhando isso com esses olhos, com essa dimensão, com este esclarecimento, é muito triste que alguém não queira assumir o seu papel, o seu lugar, e não queira se desincumbir da sua tarefa, da sua missão e da sua chamada. Bartimeu era cego, e ao ser chamado por Jesus, ele clamou pelo filho de Davi. Ele se levantou, ele clamou e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que está registrado em Marcos, capítulo 10, verso 50. E Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Veja que a maioria prefere ficar na média, escondido no meio da multidão. Não querem opinar, não querem se posicionar, porque isso gera contradição, isso gera discussão, isso gera controvérsia, isto gera críticas, isto gera combate, embate. Então as pessoas não querem fazer a diferença, então as pessoas se omitem e não fazem nada. Há alguns anos um conhecido me confidenciou que me acompanhava nas mídias durante muitos anos. Ele lia e ouvia tudo o que eu postava. E eu perguntei a ele: mas, cara, você nunca me disse isso? Você nunca se manifestou? E ele disse: pois é, eu nunca me manifestei, né? Ele não queria, ele fazia parte de um grupo místico, né? E ele não queria que esse grupo soubesse que ele acompanhava uma publicação cristã. Então ele era desse tipo, um espião. Ele olhava, lia e ficava escondido. Jamais se manifestava. E jamais ele se declarou, né, simpático ou antipático ao Evangelho. Ele se escondeu, como faz a maioria das pessoas nas mídias. Sabem de tudo que é postado, mas não se manifestam. Esta é uma ordem vigente nas mídias. Fazer coisas erradas, prejudicar o seu próximo, enganar, mentir, ludibriar, escamotear, se escondeu, tudo isso está muito errado. Mas o maior erro que nós vemos nessas pessoas, o maior pecado que salta aos olhos na vida dessas pessoas é a omissão. Elas se abstiveram de se manifestarem, elas silenciaram. Quando nós erramos, nós podemos consertar. Quando nós fazemos algo, quando realizamos algo, nós corremos o risco de errar, mas nós podemos mudar, podemos por fim acertar. Mas quando nós cruzamos os braços e não fazemos nada por medo da opinião alheia, isso é muito triste. Então, neste sentido, a omissão é grave, é muito grave, muitas vezes mais grave do que as ações, sejam elas quais sejam, mesmo que seja equivocada. Veja o que Jesus nos diz: porque tu não és quente e porque tu não és frio, mas és morno, estou ao ponto de vomitar da minha boca. Isso está em Apocalipse, né? Eu vou ler aqui o texto, né? Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está em Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Eu acredito que o omisso, aquela pessoa que é omissa, aquela pessoa que não se posiciona, que não assume o seu encargo, a sua função, a sua chamada, ela está nessa citação. Ela está neste que é morno, semelhante ao morno temos o tímido, o indeciso, e está também aquele servo inútil, que enterrou o talento e que lhe foi tirado do pouco que tinha e foi dado a outro que tinha muito. E este que enterrou o talento foi lançado nas trevas, porque ele se omitiu, porque ele não fez, porque ele negou-se a correr riscos, ele preferiu não fazer nada, então enterrou o talento. Está registrado em Mateus 25, do verso 28 ao 30. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Diga-me quem é. Essa é uma pergunta que eu quero te fazer, você que me ouve. Diga-me o teu nome e diga-me quem é. Veja bem, o rei Acabe mandou perguntar para Elias: quem és? És o Cristo? Ele respondeu que não era. És o profeta? Ele respondeu que não era. Então Elias disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Veja que Elias foi chamado para ir à frente de Jesus e ele assumiu o seu encargo.
ele confrontou todo aquele povo. Ele morava no deserto, comia mel e gafanhotos e se vestia de uma capa de pele. E as pessoas atravessavam a cidade e iam ao deserto para serem batizadas por ele no Rio Jordão. Jesus também perguntou para os seus discípulos: o que dizem de mim? E Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E Jesus disse para Pedro: quem te revelou isso foi o Pai. Para sabermos quem realmente nós somos, assim como Elias sabia quem era, assim como Jesus sabia quem era, assim como o jovem rico foi revelado por Jesus, assim como o cego Bartimeu foi revelado por Jesus, para nós sabermos quem somos, porque teve seus olhos abertos, nós precisamos de Deus. É Deus quem vai nos revelar. Olhando a história daqueles que serviram a Deus, houveram alguns que Deus trocou os seus nomes, porque assim como o jovem rico, eles tinham uma identidade na terra distinta e diferente daqueles que são comuns, daqueles que foram tirados de um meio, foram escolhidos do meio da multidão, foram chamados, preparados e enviados, os que aceitaram. Alguns destes, Deus teve que mudar os seus nomes para que os seus nomes estivessem de acordo com suas missões e com seus encargos e com suas chamadas, e em consonância com os dons e talentos de que foram dotados no ventre da mãe. Se você quer ser bem-aventurado, seja você mesmo, manifeste ao mundo ao que você veio. Se você quer ser bem-aventurado, peça perdão a Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Assim como Elias, ele respondeu, assim como Deus revelou para Pedro que Jesus era o Messias, assim como cada um de nós tem um encargo, assim como Jesus revelou para o jovem rico qual era o seu encargo e ele fugiu. Assim também, quando Jesus colocou o pão na boca de Judas, ele disse: faça depressa o que veio fazer. Até Judas tinha uma missão. É óbvio que ele poderia se arrepender, ele poderia pedir perdão a Deus, mas ele foi pedir perdão para o sacerdote, foi pedir perdão para as pessoas erradas. Então ele não obteve perdão, e ele se precipitou, e ele morreu. E onde ele foi enterrado foi chamado um lugar, campo de sangue, um lugar de pecado muito grave. Eu aprendo com essas pessoas que Deus chamou, e algumas que Deus trocou os seus nomes, eu aprendo com elas de que elas fizeram a sua parte, elas realizaram a sua missão, o seu encargo, o seu chamado, mesmo que alguma delas tenham, no meio do caminho, desobedecido, errado e pecado. Mas elas aceitaram o chamado, elas cumpriram o chamado. Quando o rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel, ele era menino e ele cumpriu com o seu chamado. Alguns momentos aos trancos e barrancos, mas ele cumpriu. E ele reinou 40 anos, pouquíssimos reis reinaram 40 anos, porque todos eles desobedeceram a Deus. Ele procurou ser obediente, ele nos mostrou e nos ensinou que o arrependimento, quando nós erramos e quando nós pedimos perdão a Deus, é extremamente valioso. Ele fez, ele realizou, ele errou sim, mas quando errou ele pediu perdão e ele seguiu em frente, e na sua velhice ele deu um dos maiores conselhos que estão na Bíblia e que me chama muito a atenção. Ele chamou um dos seus filhos, Salomão, e ele disse a Salomão: conhece o Deus do teu pai. Este lindo conselho que o rei Davi deu ao seu filho Salomão. Da mesma forma, Jacó errou muito, foi chamado por Deus, mas se consertou com Deus. Tanto que Deus também trocou o seu nome de Jacó para Israel. E no fim dos seus dias, no seu leito de morte, ele profetizou para todos os seus filhos. E quando orou também pelos filhos de José, nascidos no Egito, ele trocou a liderança de 2 tribos. Eram 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Israel que deram origem a 12 tribos. Assim como Jesus escolheu 12 discípulos. Assim Deus formou 12 tribos com os 12 filhos de Jacó. Mas 2 foram trocados porque não cumpriram com a sua chamada. Abdicaram das suas lições, prevaricaram, erraram e não pediram perdão. Os que realizam alguma coisa correm o risco de errar. Quando erramos, pedimos perdão imediatamente ao descobrirmos o erro.
os que se dão conta do erro e pedem perdão. Agora, os que não realizam nada, os omissos, esses comparados aos tímidos, e comparados ao servo inútil que enterrou o talento. Qual é o teu nome? Qual é a tua missão? Qual é o teu chamado? Qual é o teu encargo? Você vai cumprir com a tua chamada? Você vai realizar de acordo com os dons e com os talentos que Deus te deu? Você vai ser corajoso, assim como foi Moisés, que aos 40 anos fugiu do Egito para assumir o seu lugar diante de Deus? Você vai fazer como o jovem rico, que ao saber do seu encargo e da sua missão de seguir a Jesus, não quis, deu as costas para Jesus. Ou você vai fazer como Josué, que assumiu o seu encargo e para ele Deus prometeu que seria assim como foi com Moisés. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Qual é o teu nome? Qual é o teu encargo? Qual é a tua chamada? Você vai realizar ou você vai fugir? Você vai aceitar e vai se esforçar, a despeito de todas as críticas de que fores alvos, de todos os que te cercam, que querem que tu seja normal, que tu seja da média, que tu seja da multidão, que tu seja como um soldadinho vestido igual a todo mundo, sem chamar a atenção de ninguém? Ou você vai assumir e vai fazer, e não vai levar em conta as controvérsias? Assim nós encontramos muitas pessoas, né? Tomara que assumam os seus lugares. Como um empresário que participou de uma reunião há muitos anos atrás, ele disse: olha, eu tenho um alvo para atingir, eu vou chegar lá. Mesmo que muitos dos que estão aqui comigo nessa mesa fiquem à beira do caminho, eu vou até o fim. Assim Deus tem levantado pessoas em todos os setores. Assim encontramos muitas pessoas que assumem os seus lugares, que lideram, que governam, que fazem a diferença no seu meio, que são grandes homens e grandes mulheres no seu universo, onde eles gravitam, eles assumem as suas funções. Devemos ser responsáveis, devemos ser coerentes e devemos ser ousados e corajosos, até porque a Bíblia nos diz que Deus abomina os tímidos, ou seja, os covardes. Por fim, assume o teu lugar diante dos homens e diante de Deus. Vale a pena assumir o teu lugar, porque não é vão o trabalho dos que servem a Deus. Que Deus te abençoe, que você entenda esta palavra que nós intitulamos Qual é o teu nome? Ou como te chamam no teu meio, como tu és conhecido, como tu és chamado. Isso vai nos dizer